Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Já agradecer os amigos que se acompanham aqui nas redes sociais e já vamos direto aí para os destaques, né? Os destaques de hoje aqui. Hoje é quinta-feira, 21 de janeiro do ano 2021. Vamos então para os destaques do vídeo de hoje. Com o fracasso federal em trazer doses e insumos, governadores buscam novos fornecedores para as vacinas. Índia libera, notícia boa, hein, gente? Índia libera exportação de vacina da Oxford para o Brasil. Envio começará já amanhã. Olha aí que boa notícia, pelo menos é o que nós imaginamos, que em breve tudo vai voltar à normalidade. Retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris aumentará a pressão sobre o Brasil. Vacinação contra a Covid-19 em Manaus é suspensa em meio à investigação sobre irregularidades na aplicação das doses. Laboratório se reúne nesta quinta com a Anvisa para defender liberação emergencial da vacina Sputnik V, mesmo sem testes no Brasil. Governador Camilo Santana antecipa a reunião sobre decreto após aumento de casos de Covid-19 aqui no estado do Ceará. Entidades científicas se mobilizam para incentivar a vacinação contra a Covid-19. Criança que engravidou de gêmeo após ser estuprada pelo padrasto realiza aborto em Minas Gerais. Justiça determina internação por tempo indeterminado de adolescente que matou Keron Ravache. Olha que coisa. Mais de 8 mil restaurantes e bares no Ceará fecharam as portas desde o início da pandemia. Crise financeira nesse setor. Lucas Luco lamenta morte de avô por Covid-19. Nós vamos já entender essa história, que também faz parte da família dele. Já vamos aí direto para os detalhes dessas informações. Pedir aos amigos, se não se inscreveram ainda no canal, vão lá, se inscrevam, dê o seu like e vamos manter esse canal sempre ativo, sempre trazendo as principais informações daquilo que acontece no país, no estado e na região. Os entraves que o Brasil enfrenta para importar tanto as vacinas contra a Covid-19 quanto a matéria-prima para produzi-las nacionalmente já atrasam a entrega de novas doses e ameaçam descontentamento e também, por que não dizer, descontinuidade na campanha de vacinação brasileira. Diante do impasse movido por uma série de desgastes nas relações diplomáticas causada pelo governo Bolsonaro e pela corrida global aí pelos imunizantes ou pelas vacinas, os governadores pedem ao presidente que melhore as relações diplomáticas com a Índia e também a China, os dois países que concentram a maior parte da produção mundial de insumos ou de capacidade de produzir a vacina. Paralelamente, alguns estados dizem seguir suas tratativas com laboratórios para tentar comprar mais doses. Ceará, Rio Grande do Sul e Bahia são alguns dos que se mobilizam, mas com a força da compra muito menor que o governo federal, tem um poder de negociação limitado e, portanto, ainda ancaram, na verdade, principalmente nos imunizantes, ou eles terminam ancorando ou parando a serem disponibilizados pelo Plano Nacional de Imunização. O governo federal muito mais forte, por quê? Porque tem poder de compra muito mais para todos os estados. O governo, uma boa notícia, viu, gente? O governo da Índia liberou a exportação comercial de vacinas contra a Covid-19. As primeiras remessas de doses serão enviadas para o Brasil e Marrocos nesta sexta-feira, amanhã, portanto, segundo declaração do secretário de Relações Exteriores do país e também a agência Reuters. O governo brasileiro aguarda o recebimento de 2 milhões de doses. As doses são de imunizante contra o coronavírus desenvolvido pela Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca e foram fabricadas no Instituto Serum da Índia, o maior produtor de vacinas do mundo e que recebe pedido de diversos continentes. Vamos torcer que cheguem logo para o Brasil. Lucas Luco, 29 anos, lamentou nesta quarta-feira, ontem, portanto, a morte do avô dele, Joaquim, que estava internado havia 2 semanas com Covid-19. O cantor vinha pedindo orações por diversos familiares que pegaram a doença nas últimas
nas últimas datas, ou pelo menos na segunda-feira, dia 18, o cantor havia revelado que Joaquim estava entubado havia 3 dias. Mesmo assim, ele continuava demonstrando otimismo com relação à recuperação do avô. Nas redes sociais, Lucas disse estar triste pela partida do avô. Por outro lado, comemorou a boa resposta ao tratamento da avó, Júlia, que continua internado com a doença, e a alta do pai, Paulo Roberto, que também havia contraído o vírus. Queria dar uma notícia boa, mas a vontade de Deus é a que vale, lamentou meu avô. Joaquim faleceu hoje em virtude de complicações da Covid-19. Praticamente toda a família contraiu a doença e aí alguns terminaram falecendo. A vacinação contra a Covid-19 em Manaus foi suspensa nesta quinta-feira, 21. Hoje, portanto, a previsão é que seja retomada na sexta. Somente profissionais que atuaram no SAMU seguem recebendo o imunizante ou a vacina. A medida foi anunciada no meio da investigação do Ministério Público do Amazonas sobre a suspeita de irregularidades na aplicação da vacina, com fila de grupos prioritários sendo furada, ou seja, pessoas que têm poder aquisitivo, que têm influência política, terminaram furando a fila lá no Amazonas. Representantes do laboratório União Química têm reunião marcada na tarde desta quinta-feira, já hoje, portanto, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e devem defender a liberação emergencial da vacina Sputnik V no Brasil. Essa é russa, viu, gente? Ainda que o imunizante não tenha passado por teste da fase 3 no país. O grupo havia protocolado junto à Anvisa um pedido de uso emergencial da vacina russa contra a Covid-19 em 15 de janeiro. O pedido foi devolvido ao laboratório no dia 16 por não apresentar requisitos mínimos para submissão e análise. De acordo com a agência, segundo o presidente do laboratório União Química, Fernando de Castro Marques, a reunião desta quinta foi pedida pela Anvisa, que solicitou mais informações sobre a vacina, ou seja, não foi testada no Brasil, mas mesmo assim, na evidência de que novas vacinas possam chegar ao país, quem sabe se a Anvisa não vai liberar aí a entrada do Sputnik V ou da vacina Sputnik V aqui no país. Diante do aumento dos números de Covid-19 nos últimos dias, o governador Camilo Santana decidiu antecipar para amanhã a reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, que delibera sobre decretos sanitários em vigor nos 184 municípios do Ceará. Na verdade, a reunião já aconteceu hoje, porque o governador antecipou a publicação, na verdade, nas redes sociais. Camilo mencionou que esteve reunido com a equipe da Secretaria de Saúde aqui do Estado, a CESA, e com o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, na manhã da última quarta-feira, ontem, portanto. Durante o encontro, eles avaliaram a situação epidemiológica aqui do Estado e que tem causado muita preocupação, ponderou Camilo Santana. Em muitos municípios do Ceará, o índice de aumento de casos tem preocupado as autoridades sanitárias aqui do Ceará. Na mesma semana em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso emergencial da Coronavac e da vacina Oxford, cientistas e entidades criaram a campanha Todos pelas Vacinas. O objetivo é esclarecer as dúvidas sobre as vacinas, combater a disseminação de notícias falsas e mostrar que a vacinação não deve ser tratada como uma decisão individual. A vacina tem que ser tratada como um pacto de toda a sociedade para que o vírus pare de circular. Quando você se vacina, você protege não só você, mas quem está em volta de você, inclusive quem não pode tomar a vacina, disse Flávia Ferrari, do Observatório Covid-19 BR. O portal Todos pelas Vacinas traz informações sobre a vacinação em vários formatos, textos, áudios, imagens e vídeos, para serem compartilhados em todas as redes sociais. São campanhas que têm um objetivo único: fazer com que as pessoas aceitem a vacina, porque quando você você fica imunizado, o seu colega, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho terminam não contraindo a doença. E aí aqueles que acham que não precisam terminam complicando a vida dos vizinhos e dos próximos.
A criança de 10 anos que engravidou de... Gente, isso é um absurdo. Mas uma criança de 10 anos que engravidou de gêmeos após ser estuprada pelo padrasto realizou procedimento de aborto em Governador Valadares, em Minas Gerais. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, que afirmou ainda que o caso seguiu todos os trâmites legais e teve assistência médica adequada à menina, que foi internado na noite desta quarta-feira, onde, portanto, quando foi iniciada o procedimento de interrupção da gravidez, que terminou na manhã desta quinta-feira, já hoje, portanto. A menina permanece internada, mas passa bem. O suspeito de estuprar a criança é o padrasto dela, de 26 anos, que fugiu após ser confrontado pela mãe da menina, que também está grávida do homem. Gente, mas que absurdo, um estupro, de certa forma, coletivo em Minas Gerais. A Justiça determinou nesta quinta-feira, 21, a internação por período indeterminado do jovem que matou brutalmente a adolescente trans Keron Havashi, de 13 anos. O crime ocorreu na madrugada de 4 de janeiro em Camusim, no litoral oeste cearense. A informação é da Associação Cearense de Magistrados, ACM. A decisão é da 2ª Vara da Comarca do município. A sentença condenou o adolescente, 17 anos, pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio triplamente qualificado, que já se encontrava em internação preventiva. Quando foi apreendido, ele confessou o crime e foi conduzido para a Delegacia Regional de Camusim, no litoral cearense. Gente, mais de 8 mil bares, é uma situação de muita gente que perdeu o emprego e perdeu a condição de viver. Mais de 8 mil bares e restaurantes foram fechados no Ceará em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará, a estimativa representaria cerca de 40% de todos os negócios no segmento no estado. De acordo com o diretor executivo da Abrazel, Tatiane Rigoto, foram analisados os registros de cerca de 20 mil bares e restaurantes cearenses junto à Junta Comercial do Estado do Ceará. O levantamento considerou dados referentes ao início de dezembro do ano passado. Rigoto afirmou que ambos os segmentos foram afetados de forma semelhante em impactos parecidos por bares e restaurantes no estado do Ceará. Essa verdade é que esse setor praticamente recebeu o apoio das entidades de governos federal, estadual e municipal. Os bares perderam muito e aí praticamente praticamente ninguém tentou ajudar a esse setor da economia no estado do Ceará. Gente, agradecer demais a todos que já participam do vídeo, fazer o convite para amanhã, sexta-feira, é o último vídeo da semana. Agradecer a todos que já se inscreveram, aqueles que vão se inscrever ainda, aqueles que participam das redes sociais. Conto com todos vocês.